Na cabeçada. Encontro 46, 29 de outubro de 2017, Evangelho, capítulo 27, pedi e obtereis, ação da prece e transmissão do pensamento, item 9. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta, até o termo de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se, se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Tem 12. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída de que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, capítulo 5, número 4, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos, pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido.
Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ansiosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele que tem a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Esse trecho ele tem mais essa página e esse trecho. Acho que... Seguimos então. Item 13. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva compensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se. Há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Item 14. Por exercer a prece como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono.
Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligados por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Capítulo 28, números 4 e 5. Esse evangelho fala da prece, ele fala várias coisas da prece, falando que, em primeiro lugar, a prece, ela caminha pelo universo através do fluido universal, que é o mesmo caminho, né? O mesmo meio de propagação dos pensamentos, e também o mesmo meio de propagação dos espíritos quando na erraticidade. É por aí que caminha a prece, por ser esse fluido universal eterno, ele não tem limite de alcance, ele pode ir ao infinito, digamos assim. E segue falando que da importância da prece, de tudo que pode se pedir por meio da prece, né? De coisas desde saúde a proteção, a ajuda. E eu ressalto, por fim, a questão mais importante, dado que nós somos espíritos imperfeitos, somos pessoas imperfeitas, a observação de que a prece está ao alcance de todos, não importa o nosso nível de evolução, não importa os erros que a gente cometa, que tenha cometido, mas a prece é um caminho que está ao alcance de todos, todos possam dignos, mesmo que nossa autovisão não seja nesse sentido, mas somos filhos de Deus e podemos pedir o seu auxílio, a sua compaixão e pedir mesmo perdão ou pedir socorro por meio da prece, né? E a prece feita de coração sempre é atendida, ainda que não seja materialmente da forma que a gente gostaria quando pede, mas Deus não desampara aqueles que de coração pedem. É isso. Eu só acrescentaria a questão da intenção, né? Sim. A energia que você disponibiliza nessa prece, como ele coloca no final, né? 2 pessoas podem orar por 100 e 100 podem orar por nenhuma, né? Sim. Então vai da tua intenção, da tua vibração, né? E da energia que você coloca nessa prece, seja por você, seja por outros. Eu acho que é isso. Aqui tem uma coisa que diz assim: pedi e obtereis, né? Agora, depende do jeito, como nós estamos falando aqui agora, como a gente vai pedir. Se a gente vai pedir com o coração, se a gente vai pedir com fé, com humildade. Se a gente não pedir somente para a gente, eu não sei, deixando o egoísmo de lado, mas pedir também por aqueles que estão próximos de nós e que estão necessitados de algum auxílio, de alguma força moral, de alguma força espiritual. Eu acho que principalmente é isso, é pedir com fervor, seja lá onde você estiver, a hora que for, o lugar que for, não importa. E que esse teu pedido, essa tua rogação vai chegar àqueles que são os que se enviam
esses pedidos teus até Deus, até Jesus, até as entidades mais próximas de nós e que podem nos ajudar. Eu acho que principalmente é isso. Qual foi o termo que a gente comentou na reunião passada do livro? Não foi na parte do Evangelho, foi na parte do livro. Não era expectativa, mas expectativa ativa. Esperança. Esperança ativa, né? Então, acho que mais ou menos a mesma Esperança coisa. ativa. Mesma coisa da prece, não é a prece de me ajuda e tô aqui esperando, não. É a prece de ter a força, ter a energia para conseguir passar por aquela situação ou conseguir, né? Não é esperar que Deus ou os espíritos façam por você. É desejar ter a inspiração, a força para ir atrás e fazer por você, pelos outros que seja também, mas eu lembrei muito desse esperança termo, esperança ativa, né? ativa. Eu também, não tenho nada a acrescentar.